Fala, torcedores, beleza? Pessoal, acabou o ano no futebol brasileiro. Desculpa, acabou não. Ainda tem Fluminense no Mundial, mas acabou o ano para a maioria dos clubes brasileiros e vamos trazer aqui no canal uma retrospectiva, uma análise de todos os clubes que a gente fala aqui no canal. Hoje a gente começa com o Vasco da Gama, mas teremos vídeos sobre Flamengo, Fluminense, Botafogo, sobre Palmeiras, sobre Corinthians, que são os clubes que a gente mais fala aqui no nosso canal. Hoje com a gente aqui, Miguel, que é um companheiro nosso aí, está sempre falando com a gente sobre o Vasco no nosso canal, e DJ César, primeira vez aqui no nosso canal, muito obrigado. Ele também faz parte no YouTube, já está com alguns canais aí, se quiser depois ele fala sobre os canais que ele participa, tá? Já é bem conhecido aí no YouTube, para falar sobre o Vasco da Gama. Vamos lá, pessoal. Vou começar aqui a dar meu pitaco sobre o Vasco, né? E depois deixo vocês desenvolverem um pouco o que foi esse ano do Vasco. Na minha opinião, o ano começou com entusiasmo, né? 777, aquele papo, né? Dinheiro, coisa e tal. Não foi montado um bom time, né? Não era muito ruim, mas não foi montado um grande time. E o Vasco, no começo do ano, fracassou, né, gente? Eu acho que a final do estadual é que todo mundo, pelo menos, esperava chegar, mas foi eliminado pelo Flamengo. E na Copa do Brasil, né? Na Copa do Brasil, sofreu aquela eliminação para o ABC, né? Que é sempre ruim um time grande ser eliminado por um time pequeno. Veio o brasileiro, todo mundo sabe o primeiro turno que o Vasco fez, né? Medonho, virou o turno com jogo a menos, mas virou o turno com apenas 9 pontos. E depois a história. Chegou aquela galera, o Vasco se recuperou e lutou até o finalzinho contra o rebaixamento, mas continua na Série A ano que vem e com grande promessa. O Vasco promete ser forte. Não sei se vai ser vencedor, mas o Vasco promete ser forte em 2024. Vamos começar com o DJ, que é o novo no canal. É um prazer recebê-lo aqui. DJ, o ano do Vasco. Um resumo. O que você achou? Foi muito ruim? Foi o esperado, uma vez que, apesar de ter a 777, o clube vem em reconstrução e veio da Série B? Ou o ano foi melhor do que o esperado? Fala um pouquinho sobre o ano do Vasco aí, por favor. Boa noite, filho. Obrigado. Primeiramente, obrigado aí, Robson, pelo convite. Agradecer aí a você. Miguel, abração, Miguel. É prazer conhecê-lo também. Desejar boa noite a todos aí. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vocês estiverem vendo aí o programa. E, cara, respondendo a tua pergunta, vou te falar, eu achei um ano péssimo. Confesso que esperava mais. Acho que toda a torcida do Vasco, no início do ano, quando começou ali as contratações com a 777, esperava mais, esperava uma Copa do Brasil, um time mais encorpado, um time mais organizado dentro de campo, e a gente viu com o Barbieri ali uma desorganização muito grande, o time muito mal, o time não encaixava, e o CEO ali, o Luiz Melo, fazendo coisas erradas dentro do clube também. Eu venho criticar mais. Esse primeiro semestre do Vasco foi desastroso. O primeiro semestre foi desastroso. Apesar da reconstrução, só para dar um pitaco aqui, eles escolheram mal o técnico, né? Barbieri, o técnico ele podia alguém melhor, né? Pelo menos o técnico, que não tivesse dinheiro e ambição de montar um super time, mas o comandante tinha que ser melhor, né? não só o técnico escolheu errado. O diretor ali da questão de CEO da 777, Luiz Melo. Luiz Melo nunca dirigiu, nunca foi CEO em lugar nenhum, né? Foi muito criticado pela torcida do Vasco, inclusive por ser flamenguista. Eu acho que isso não tem nada a ver, mas devido ao profissionalismo hoje no futebol, isso não tem nada a ver. Mas a torcida do Vasco não gostou, Nenhuma porque torcida ele gosta. realmente boicotou muitas coisas ali dentro do Vasco. Então, foi colocado ali de forma errada o Luiz Melo. Não deu certo também o Paulo Brax. Demorou a sair o Paulo Brax, saiu agora, foi demitido agora. E agora chegou o Alexandre Matos, mas já era para ter saído há muito tempo, o Paulo Brax, também muito fraco.
E o Abel Braga também, o coordenador técnico, fraquíssimo Abel Braga, não fazia nada dentro do Vasco. Então, esses 4, eu acho que colaborou muito para o ano do Vasco ser abaixo do que a gente aguardava, do que a gente esperava. Tá? Então, houve uma mudança de rota ali no meio do caminho. A realidade o Vasco teve que trocar o pneu do carro em movimento. Então, isso é muito mais complicado. Tá? Você traz um técnico fraco, a Barbieri, começa a fazer algumas contratações, Léo Pelé, não encheu os olhos muito da torcida. Eu realmente não gostei. Não só o Léo Pelé, e outros que não deram certo. Pedro Raul, tanto que foi vendido. Não. Então, ali no meio do ano, o que a 777 fez? Chegou com uma injeção maior de grana, né? Afastou o Luiz Melo, tirou o Luiz Melo do Vasco, e aí as coisas começaram a melhorar e trouxe o Ramon Dias mandando o Barbieri embora. E ali as coisas começam a melhorar. Mas ali também a Copa do Brasil já tinha ido para o brejo. A gente não tinha mais chance de Libertadores também, que a gente só fez 9 pontos. 9 pontos no primeiro turno inteiro. 9 pontos é pouca coisa demais. É muito pouco para um time com a grandeza do Vasco. Então, ali a vaca já tinha ido para o brejo. Então, o que a gente esperava? Recuperação com o Ramon Dias. E foi o que aconteceu. O segundo semestre, as coisas começaram a melhorar, começaram a caminhar, e o milagre aconteceu. Porque, para muita gente, o Vasco permanecer na Série A foi milagre. Se você pega a tabela aí, no final do primeiro turno, o Vasco tinha 9 pontos e era o último colocado. A gente estava atrás da América Mineiro. E aí chega o Ramon Dias, organiza a casa, chega o Medel, chega outros jogadores, como você bem citou aí no início, chega o Vegete, né? E as coisas começam a caminhar, chega o Payet, tanto, não o Payet, não digo que nem o Payet tanto, assim, porque o Payet não jogou muito, chegou bem acima do peso, Só te dando uma Vasco, mas um ajudou cortezinho, bastante também. A galera criticou, só te dando um cortezinho desses que chegaram, como a gente teve gente que veio que a gente esperava muito, tipo Pedro Raul, a gente não esperava nada do Maicon, e tipo assim, foi um cara que em algumas partidas, cara, realmente o cara jogou bem. Foi um jogador diferente do que aquele que a gente esperava. O Maicon chegou no meio do ano, né, também. Chegou no meio do ano, mas tô falando assim, foi um jogador que ninguém esperava nada e que entregou muito mais às vezes que Pedro Raul, que alguns outros que vieram na primeira janela. Não, jogou muito. O Michael, se você pega um nome de um jogador que mudou a cara do Vasco, o nome desse cara é Michael. Você pega o Michael, pega o Vegete, pega o Medel. Cara, o Michael surpreendeu. Quando anunciou o Michael no Vasco, eu não gostei. Acho que ninguém gostou. Falou, pô, esse cara era refúgio lá no Santos. Esse cara era banco lá no Santos. Tá maluco? Que loucura. E o cara chega no Vasco, bota a camisa do Vasco e joga bem, arruma a casa, organiza a zaga ali do Vasco e jogou muito bem. Então, é isso. Do meio do ano para cá, as coisas começaram a melhorar com a chegada desses jogadores aí. E, principalmente, ponto crucial, na minha opinião, com a chegada do Ramon Dias. Aí a gente vê a diferença de um treinador experiente, um treinador já gabaritado, um cara inteligente que conhece futebol, não só o futebol brasileiro, mas o futebol mundial. E você vê a diferença dele para um cara que nunca ganhou nada, inexperiente, fraco, que é o Barbieri. O cara chega, pega um time destraçado, um time destruído, em lanterna, e consegue salvar no final. Bate na mesa, não vai ser rebaixado, não vai barrar, e realmente foi o que aconteceu. Então, já emendando para o ano que vem, a ideia é manter o Ramon Dias, manter essa espinha dorsal que o Vasco tem hoje, que é Léo Jardim, Medel, o Vegete, né? Esses jogadores, para a gente trazer algumas peças ali para montar um time realmente competitivo para o ano que vem e brigar por coisas grandes, brigar por
pro Zona de Libertadores, brigar na Copa do Brasil, porque o Vasco realmente não merece brigar mais lá embaixo. Chega, a torcida do Vasco não aguenta mais ficar brigando toda hora pro zona de rebaixamento, para ver se vai cair, se não vai cair. Então, a ideia é essa. Pegar essa espinha dorsal que o Vasco tem hoje, que o Vasco hoje tem um time ali, a partir do segundo semestre, a partir de junho, julho, agosto, o Vasco montou ali, contratou alguns jogadores, pegar esses jogadores, manter esses jogadores que eu citei e trazer jogadores que possam ajudar ainda mais. Ponto crucial, ponta. O Vasco precisa de ponta, cara. O Rossi, na minha visão, já não tem aquela idade, é esforçado, é empenhado, mas já não é novo, não é um garoto novo mais. Não vai ajudar tanto. Então tem que trazer ponta direita, ponta esquerda. O Peck fez um ano maravilhoso, mas a gente não pode contar muito com o Peck também. É um jogador, na minha opinião, jogou muito esse ano, fez gol, deu assistência, mas o Vasco precisa contratar. Lateral direito, ponta, volante. O Souza parece que está acertado já, o Souza, mas é um jogador que, na minha opinião, vai jogar muito, mas não dá para esperar muito, até pela certa idade. É bom jogador, mas não dá para esperar muito do Souza pela idade já avançada que ele tem. Então, volante, lateral direito e ponta, o Vasco tem que contratar para ontem, urgente, porque a gente precisa fazer um ano de 2024 diferente desse ano de 2023. É isso aí. Miguelito, vamos lá. Também dá seu pitaco também do ano vascaíno, né? Claro. Coloca aí o que você achou que foi o ano do Vasco. Mas já emendando, vamos lá, já emendando. O Vasco pretende já a renovação com Ramon Dias. O contrato ainda nem terminou. Existe mais um ano de Vasco ainda. Porém, o Vasco já quer estender o contrato do técnico para pelo menos um ano, ou sei lá, dependendo de como for ano que vem, até por 2 anos. Realmente, né, gente? Eu acho que no Brasil pouca gente conhece o Ramon Dias. Ele até pintou no Botafogo um tempo atrás, só que aí, né, teve aquele caso lá que ele estava internado e operou e nem treinou no Botafogo. Mas ele é um conhecedor de futebol, foi craque jogando bola no River, não sendo técnico, foi craque jogando bola no River, um baita artilheiro. Depois veio a ser técnico do River, também ganhou tudo no River. O River não ganhava uma Argentina, uma Libertadores há séculos. Ele um dos mais vencedores. Não, até chegar ao Galhardo, ele era o maior vencedor do River. Então o Vasco pretende renovar ele, com ele. Então vamos lá. Resumo rápido do ano vascaíno. O DJ falou de vários jogadores. Um jogador que eu gosto muito. Eu não sei se jogou bem no Vasco, não sei o que vocês acharam. Mas se vocês não quiserem, pode mandar para a Gávea, que eu gosto muito dele. Praxedes, cara. Eu gosto muito do futebol do Praxedes. Não sei o que a torcida vascaína achou do futebol dele. Eu vi que até, né, acompanhei os jogos, claro. Vi que até ele foi para reserva algumas horas. Mas eu gosto muito do futebol do Praxedes. Então, vamos lá, Miguel. Fala um pouquinho do ano. Fala um pouquinho dos jogadores que você acha que foram destaque no Vasco. E essa história do Ramon, que o Vasco já quer renovar com ele. Vamos lá. Começo do ano do Vasco, cara. Mesmo com o Barbieri, durante o Campeonato Carioca, deu para se iludir. E realmente se percebeu ali depois, no começo do Brasileirão, que o Barbieri, ele meio que botava o time para ter medo da bola. Chega no meio de campo, cruza para Pedro Raul, que eu acho que foi um jogador queimado, justamente por não ter um time. Porque chegar no meio de campo e jogar a bola na área, para mim, não é estratégia. Assim, eu não sei como foi o futebol dele no ano, mas assim que ele saiu do Vasco e foi pro México, danou de fazer gol no México. Vocês viram isso? Não sei como foi o desenrolar do ano, que não vem mais notícias de lá. Mas ele saiu do Vasco, foi pro México, nossa, todo jogo metia gol. E só golaço. Porque assim, se você botar Pedro Raul e Verratti lado a lado, cara, eu ainda prefiro o Pedro Raul porque ele pelo menos tem um pouco mais de gás na hora de correr do que o próprio Verratti. Só que aí vem aquilo. Não. Calma, agora eu vou te explicar. É matador, sinistro.
Mas agora vem aquilo que eu vou te explicar. O Barbieri não soube montar um time para a bola chegar no Pedro Raul. Porque realmente esse trabalho de iniciar um trabalho, cara, isso é muito complicado. Não pode ser um cara assim. Ele fez um trabalho muito bom no Red Bull Bragantino. Mas aí eu te pergunto, a nível nacional... Não. Mas a nível nacional, o que é um trabalho bom no Red Bull para você pegar um Vasco que já vem de 20 anos ruins, muito ruins. Você pega aí o Vasco aí, 5 rebaixamentos, 6 Série B, meu Deus do céu, cara. Não dava para ser ele. Coloca mais um não, pô. São 4 só. Então, 4 rebaixamentos e jogou 5 Série Bs. Porque em 2021 ele não subiu, né? Ficou em 10º. Aí jogou mais uma Série B em 2022. Jogou mais uma Série B. Então, assim, cara, muito fraco para começo de trabalho. Aquela corda ali de Luiz Melo, Paulo Brax, cara, não tinha uma comunicação fluida entre SAF e Vasco Associativo. E após a saída do Luiz Melo, isso melhorou demais, essa comunicação da SAF com o clube associativo. Tanto que culminou na chegada de bons jogadores. No Campeonato Carioca, cara, tudo bem, é compreensível você perder uma semifinal para o Flamengo, porque, pô, não tem como você comparar um time em reconstrução contra um time que, porra, já tá aí, ó, há tempo já passando por esse período, num processo muito mais avançado ou já concluído de estar completo, de já ter uma espinha dorsal, de realmente ter um elenco. Copa do Brasil, ridículo ter sido eliminado pro ABC, com todo respeito ao ABC, mas ridículo, você não pode ser eliminado de uma competição por um time que caiu na Série B. É surreal você dentro de casa não conseguir impor o seu jogo. Começa o Brasileirão. Fizemos um excelente jogo contra o Atlético Mineiro, um excelente jogo contra o Palmeiras, primeira e segunda rodada. Mas volta aquilo que eu falo, eu acho que a gana do Barbieri por querer mostrar serviço, ele recuava o time. Nisso que ele recuava o time, cara, realmente não tinha ali um controle. E o Ramon, além da chegada, além dele ter consertado o carro em movimento, além de ter ajudado na contratação de alguns jogadores pontuais, como o Paulinho, que era desconhecido pra gente, mas ele, que já tinha trabalhado no mundo árabe, já conhecia o futebol dele, o Praxedes, o próprio Zé Gabriel, que, porra, ano passado a torcida ficou contente quando o cara se machucou e não podia jogar. E esse ano... Eu acho que o Verratti veio por causa dele. Acho. Não posso garantir, mas a indicação dele. Então, o Verratti foi indicação dele, mas o Verratti era a segunda opção. A primeira, terceira. A primeira era o Diego Valois, que não veio. A segunda era um cara que disputava artilharia com o Verratti, e o Verratti ficou de terceira opção. Então ele já veio, tanto não conseguiu esses outros dois, o Verratti veio no apagar das luzes. Tanto que vem aquela história. Ele chega na sexta, assina no sábado, e no domingo ele já faz o gol contra o Grêmio. E o Ramon Dias, além de ser vitorioso, de conhecer de futebol, ele conseguiu um negócio que há muito tempo a torcida do Vasco não tem, que é o quê? Uma aproximação e um carinho pelo técnico. Você não lembra qual foi o último técnico que tinha essa boa relação com a torcida? Então, com aquela frase, não vá barrar, haja o que haja, e tantas entrevistas que ele dá, cara, você vê que ele consegue trazer a torcida também para o lado dele. Então, nesse segundo semestre, ele criou um vínculo importante com a torcida. Eu acho que é de extrema importância ele continuar e dar uma certa liberdade também para ele indicar alguns jogadores. O Praxedes jogou bem pra caramba. Se eu fosse o Vasco, compraria, não pelos 26 milhões que o Bragantino quer, mas eu acho que cabe sim uma proposta ali por ele. E é normal. Mas nos últimos jogos ele caiu. Isso é normal. Ninguém vai jogar 20.
os 40 jogos do campeonato no mesmo nível. O cara vai ter uma decaída ali, mas eu acho que é um jogador que vale a pena. Desses que vieram na primeira janela, sem hipocrisia nenhuma, só salvo 2 ali da primeira janela. Léo Jardim e Lucas Piton. Porque foram 2 jogadores assim, que encerraram o ano, na minha opinião, sempre naquela média ali. Sempre fizeram boas partidas. E, sinceramente, se não fosse o Léo Jardim, cara, ó, a vaca já tinha deitado, ó, há muito mais tempo. Então, eu acho que é válido, sim, continuar com o Ramon Dias. E um outro fato importante que me deixa um pouco otimista para 2024 é nosso presidente, Pedrinho, é um cara muito bem visto no mercado. Tanto que a Crevisa não está vindo para o Vasco por causa do Vasco, está vindo por causa do Juninho, do Pedrinho. Temos agora um excelente diretor de futebol, temos um técnico que passa credibilidade para o jogador querer vir, e a estrutura do Vasco também, cara, deu uma melhora muito boa. Não no material, no salas, essas coisas, mas sim em equipamentos. Então, hoje, a estrutura do Vasco é boa. Então, assim, espero um 2024 que realmente a gente brigue por outras coisas, em fases agudas de Copa do Brasil, tentar beliscar ali um Carioca, porque a gente sabe que Fluminense vai para Mundial, Flamengo tem aquele negócio de enquanto eu tenho a oportunidade de ganhar o Carioca, eu quero ganhar, mas se eu não ganhar, não pouco importa. E, cara, e tem uma barca boa aí para ir embora de jogadores, cara. Encabeçando essa linha aí, cara, tem barcas boas e, sinceramente, 2023, para mim, do Vasco da Gama, cara, só começa a partir do momento que chega o Ramon Dias. Sai Barbieri, sai Luiz Melo, chega o Ramon Dias, eu acho que é ali que começa realmente a você poder falar assim, o time do Vasco tá jogando. Começa o lado bom da história, claro, né? Não. Porque o outro, o Vasco era saco de pancada, cara. Não fazia gol em São Januário. Tava ruim. Pô, só apanhava. Ruim não, tava péssimo. Só era ruim. O ano começou, só era ruim. Com o Ramon Dias começa o lado bom da história. Vamos lá, pessoal. DJ, eu ia até puxar aqui a história do Alexandre Matos, porém, ia até perguntar também para você sobre Pedrinho, né? Fazer um gancho aí junto de Pedrinho e Alexandre Matos. Alexandre Matos, né, cara, dispensa a apresentação. Na minha opinião, é o melhor dirigente executivo, né? Não sei como que o nome leva, dirigente de futebol, sei lá, do futebol brasileiro, né? Rapidamente aqui, montou o Palmeiras, foi ele que comprou o Vitor Roque, o Atlético Paranaense, foi ele que foi lá tirar do Cruzeiro o Vitor Roque, né? Para quem não sabe, ele também montou aquele Cruzeiro bicampeão brasileiro, né? Então, quer dizer, disparado o melhor dirigente, né, nesse setor no Brasil, na minha opinião, tá? Não acho esse fenômeno todo, né? É o que eu falo, né? Com dinheiro é fácil. Porém, dinheiro é uma coisa que o Vasco vai ter ano que vem, né? Estão falando em 200 milhões, 240 milhões. Os números estão bem... Toda hora pipoca um número diferente. Porém, uma coisa a gente sabe, o Vasco vai ter dinheiro. E a história do Pedrinho, né, cara? Todo mundo sabe hoje que o associativo pouco importa, né? Claro, se ele tinha uma relação boa com a parte da SAF, é melhor você conversar e ter uma relação boa do que você brigar e ficar de birra, né? Isso é bem normal. Mas a gente sabe que, na verdade, ele é muito legal, eu gosto muito dele, mas força zero, né? A Crefisa, Miguel, vem pro Vasco, não sei se é por causa dele não, tá? Esse papo da Crefisa no Vasco já tá há muito tempo já, e para quem não sabe, a Leila é vascaína. Ela só tá no Palmeiras porque o lado palmeirense da família é marido dela, né? Ela é vascaína.
assumida, de coração. A Leila é vascaína, de coração. Então, eu não sei se é por causa do Pedrinho. Eu acho que esse papo da Crefisa já estava encaminhado, né, com a Leila. Inclusive, os palmeirenses estão morrendo de medo, tá? Estão falando que estão com medo do patrocínio da Crefisa no Vasco ser maior do que o patrocínio da Crefisa no Palmeiras. Mas aí é outra história, vamos esperar acontecer. Então, fala um pouquinho disso, DJ. Fala um pouquinho da expectativa do Alexandre Matos. Fala da expectativa desse dinheiro pesado que o Vasco vai ter, tá anunciando, né? Mais de 200 milhões para contratar. E a chegada de um ídolo, né, cara? Bem ou mal, o Pedrinho é um ídolo, né? Gosto muito dele, gostava muito dele como comentarista e também como jogador. Fala um pouquinho aí, Filho, sobre isso. Cara, Alexandre Matos, a gente não tem nem o que falar, cara. Só o currículo do cara, o currículo dele fala por si. Não tem muito o que falar do Alexandre Matos. O cara é monstro, o cara sabe muito de futebol, é um dos maiores diretores executivos aí do Brasil. Para tu ter uma ideia, já em 2012 ele já era vencedor. Em 2012 ele assumiu o Cruzeiro e ali ele foi bicampeão, cara, no Cruzeiro, lá atrás, 2012. Foi bicampeão brasileiro nos anos de 2013 e 2014, só puxar aí. Então o pessoal acha que ele surgiu no Palmeiras. Ele não surgiu no Palmeiras, ele surgiu no Cruzeiro, foi bicampeão 2013 e 2014. Então, aí depois ele vai para o Palmeiras. Aí ele é campeão 2016 brasileiro e 2018, né? E aí depois ele vai para o Atlético Mineiro 2020, aí ele conquista o Campeonato Mineiro 2020. Cara, sem comentários, é um cara super preparado, tem um know-how gigante no futebol brasileiro, é muito experiente. Tem conhecimento, né, cara? Oi? E tem conhecimento, tem know-how, né? Ele chega para conversar com os caras já... Matos está lá, então eu vou, entendeu? Exatamente. Então, o que acontece? O Vasco precisava disso, cara. O Vasco precisa de um cara já carimbado no futebol brasileiro, um cara experiente, para tocar esse valor que a 777 está investindo no clube. Não adianta ter dinheiro. Ficou provado isso nesse ano de 2023. Não adianta ter dinheiro, Robson e Miguel. Você tem que ter o quê? Gestão. Com certeza. Então, o Brax e o Luiz Melo tiveram grana em 2023, mas só fizeram burrice, só fizeram cagada, só fizeram coisa errada. Esse é o ponto. Então, a 777 entendeu isso. Entendeu que não adianta você colocar grana na mão de pessoas incompetentes. Então, o que ela faz agora? Já o ano de 2024 nem começou, mas já traz um cara experiente, super campeão, para tocar essa grana aí, que é basicamente 230 milhões de reais para o ano que vem. 230 milhões de reais, a gente falando do que a 777 vai trazer, fora a cota de televisão, outras coisas que podem surgir aí. Então, isso é muito importante, cara. Isso é muito importante. O outro ponto é treinador. Alexandre Matos, para tocar essa questão da gestão do clube, e o treinador. Não pode deixar o Ramon Dias embora. E acho que ele não vai embora. Pelo contrário, vai renovar mais um ano. O contrato dele é até 2024, final de 2024, deve renovar até 2025. Esse é o ponto, isso é importante. Por quê? Ele não fez uma pré-temporada com o Vasco. O Ramon Dias chegou no meio do ano. Então, uma pré-temporada num clube de futebol é importantíssimo. O pessoal não se atenta muito nisso. Payet não fez pré-temporada. Payet chegou no meio do ano, obeso, e já ajudou. Agora, tu imagina esse time entrosado. Tu imagina o Payet magrinho, fininho. Rebentou, né? Pô, Medel, o Vegeto chegou no meio do ano. Medel chegou no meio do ano. Jogos bem, cara. Jogou vários jogos bem, meu Deus.
a gente olha, é que a gente fala, a gente olha para o Flamengo, por exemplo. O Flamengo joga junto há quanto tempo, Robson? Os mesmos jogadores. A maioria aí tá 4 anos junto. A maioria. 4 anos juntos. 4 anos juntos. Do meio para frente, 4 anos. A zaga que dura toda hora. Mas para frente, 4 anos. Esse é o ponto, cara. O jogador de futebol precisa de quê? Adaptação, né? E entrosamento. Então, quando esse time entrosar, com a chegada de mais 4 jogadores, 3, 4 jogadores aí pontuais para cada posição, como eu citei no início, o time do Vasco tem tudo para fazer um ano legal, cara. Fazer um ano bem bacana. A outra pergunta sua foi qual? Sobre o Pedrinho, sobre ter um ídolo como presidente, apesar dele não ter muita voz. Você já matou a charada. O Pedrinho não vai mandar em nada ali. O Pedrinho, ele é do modelo associativo. O modelo associativo no Vasco hoje tem 30%. 70% é da SAF. Então, ele vai ajudar? Pode ajudar, claro, apontando coisas dentro do clube, trazendo, fazendo reuniões com o Lúcio Costa, que é o... Saiu na imprensa que a troca do anterior pelo Matos passou por ele. Não sei se é verdade, não sei até que ponto isso é verdade. Na reunião do modelo, na reunião da questão administrativa da 777, que o Pedrinho estava lá, foi levantada essa questão e ele votou contra a continuação do Brax, né? Mas a gente sabe que o Pedrinho não vai se envolver muito no futebol. Quem vai dar as cartas ali é o Lúcio, que é o CEO, né? E agora o Alexandre Matos. Mas é legal, o Pedrinho vai ajudar também, está ali, vai estar no dia a dia. Ele ouve muito a torcida, ele é um cara que acompanha muitas redes sociais e vai trazer essa visão de torcedor dele para dentro da 777, né? Legal. Vai pegar coisas pontuais que ele tem, que ele é um cara inteligente, é ídolo da torcida do Vasco e agora é presidente e faz parte da administração também ali na gestão ali, porque quando tem uma reunião, o Pedrinho é chamado e ele vai dar o pitaco dele ali. Então, ele pode trazer muito essa visão de torcedor, de ídolo, para dentro da 777. Então, isso é importante e o Pedrinho tem certeza que vai ajudar muito, não só com a questão da Crefisa, né? Tudo indica que a Pixbet vai sair, né? A Pixbet, que é o Master, né, do Vasco, vai sair e vai entrar a Crefisa, né? É o que todo mundo diz, é o que todo mundo fala. Vamos ver, tomara que seja verdade, e vai chegar com uma grana boa aí. Então, passou também pelo Pedrinho também, a gente viu fotos dele lá com o esposo da Leila, com a própria Leila. Então, tomara que dê tudo certo e que realmente a Crefisa venha para ajudar o Vasco nesse momento de reconstrução. Essa é a realidade. O momento do Vasco é de reconstrução. A torcida do Vasco hoje tem que ter o quê? Cautela. Tem que ter cabeça fria. Não pode. O torcedor do Vasco é muito imediatista. Quando a gente coloca paixão, né, Robson? Quando a gente coloca paixão, a gente quer tudo para ontem. Mas a gente sabe que no Vasco todo não vai ser assim. Todo torcedor é assim, né, cara? 20 anos, né, Robson? São 20 anos de um clube sendo massacrado, um clube que a gente foi rebaixado diversas vezes, a gente não está conseguindo título. Então, é um momento de reconstrução e a gente não adianta querer agora chegar em 2024 e contratar pra caramba e achar que vai ganhar tudo. Não é assim. Muita cautela, muita calma, porque o momento é de erguer a cabeça, olhar para frente e montar aí um time aí para ganhar título daqui a 2, 3 anos, né? Porque esse ano de 2024 vai ser um ano de reconstrução. Sei lá, eu entendi eu entendi o que você disse, mas eu acho que não sei não, hein? Porque para ganhar título, cara, assim, esse time do Vasco entrosado com mais 2 ou 3 aí se encaixar,
Eu acho que o Vasco pode buscar. Claro, se não ganhar nada, estamos em reconstrução. Mas, poxa, cara, eu me surpreendi com o Vasco, desculpa, ter disputado o rebaixamento até a última rodada. Eu achei que o Vasco ia chegar na última rodada só para cumprir tabela. Realmente o Vasco... Não posso falar? 2024, a gente chegando, mordendo uma pré-Libertadores, para mim tá uma pré-Libertadores. Claro. Né? Não. Se você pegar aquela questão lógica, né? Ninguém quer sair de um quase rebaixamento para ser campeão no outro ano, né? Todo mundo não deveria ter esse pensamento. Exatamente. Mas o futebol brasileiro é diferente, né, cara? O futebol brasileiro é diferente. Por exemplo, não estou dizendo, tá, que o Botafogo é time pequeno, mas é um time menor que o Vasco, óbvio. Não estou falando nenhuma novidade aqui. Sinceramente, se é o Vasco que encaixa e é o Vasco que abre 15 pontos de vantagem no Brasileiro, eu acho muito difícil o Vasco. Esse Vasco não que não perdi aquele título, não. Porque então, tem mais torcida, está mais acostumado a ganhar. O Vasco é campeão da Libertadores, o Vasco é tetracampeão brasileiro. O Botafogo, você pega o título do Botafogo, não chega nem perto disso. Então, realmente não é acostumado. Mas isso, nesse ponto eu concordo contigo. Se o Vasco abre ali 13, 15 pontos, eu acho que... não perderia o título. Minha opinião, pelo menos, né? Vamos lá, pessoal. Já caminhando para o final do nosso vídeo, né? Miguelito, primeiramente, ano que vem, na minha opinião, vai ser um ano forte do Vasco. Volto a dizer, se vai ser vencedor é outra história. Mas eu acho que vai ser um ano forte do Vasco. Mesmo se continuar com esse time, tá? Mesmo se continuar com esse time. Não estou nem considerando os possíveis reforços. Eu estou falando desse time aí do Vasco. Eu acho que o Vasco vai ser forte. E a gente sabe, né, de todo aquele imbróglio que está se enrolando aí ano a cada ano. O Flamengo tem a concessão do Maracanã, junto com o Fluminense, mas o Maracanã é um estádio público, toda aquela história. Minha opinião particular, não é porque eu sou flamenguista, não. Eu estou apenas falando da regra. Se alguém tem a licitação de algum lugar, eu acho que aquele clube deveria ter a palavra final. Minha opinião. Por que o Vasco não quer jogar no Engenhão? O Engenhão também é um estádio público. Mas a minha pergunta nem é essa. Minha pergunta é, ano que vem, Vasco forte. São Januário, poxa, eu acho muito legal o São Januário cheio e com festa, né? A gente viu no final do ano aí, eu acho que São Januário, ainda aquele estádio antigo, né? Por ser pequeno também, cria uma atmosfera muito grande. Mas o Maracanã vai ser importante para o Vasco em 2024, porque se o clube começar a ganhar, começar a chegar nas pontas, final de Copa do Brasil ou semifinal, não importa, começar a ir avançando nas competições. O Maracanã, que vai ser solicitado contra pelo Vasco, pode ajudar o Vasco ano que vem a conquistar títulos ou pelo menos fazer boas campanhas? Bom, vou dar minha opinião sincera. Tem toda essa dificuldade para jogar no Maracanã, para ficar nessa de ladainha de pode, não pode, não pode. Mas você não pode, porque ano que vem tem a mesma dificuldade que teve esse ano. É Flamengo na Libertadores, Fluminense na Libertadores, 70 jogos de um, 70 jogos do outro. Aonde vai encaixar o Vasco? Minha opinião. Determinados jogos que você sabe que é aquele que o torcedor vai fazer questão de ir e realmente lotar a casa, cara, busca soluções onde o Vasco tem uma torcida bem espalhada pelo Brasil, e se tem uma coisa que o vascaíno cara, é maluco. Não dá para jogar no Maracanã, em vez de ficar nessa discussão, vai jogar, não vai jogar, o Engenhão é ruim. Cara, busca um outro estádio que não seja o Maracanã, cara, porque vai ter a dificuldade do Flamengo não querer liberar e do Fluminense não querer liberar, isso com toda razão.
Se eles têm a licitação, cara, enquanto tiver com eles mandam. Porque se fosse com o Vasco faria a mesma coisa. Não, não vai jogar. Não vai jogar, o estádio, eu que tenho a concessão, eu que mando, você não vai jogar. Então, da minha opinião, vai ter imbróglio, vai ter disputa, vai ter briga, vai ficar nessa de joga aqui, joga ali, joga aqui, joga ali. Cara, esquece o Maracanã. Busca uma outra. Mas sair do Rio não é fácil, não, cara. Eu falo isso, eu falo isso do Flamengo há séculos. Eu acho que o Flamengo não deveria ficar refém do Maracanã. Tá ruim, vai jogar em outro estádio, mas sair do Rio não é fácil, cara. Parece, mas não é. Eu concordo com você. Tem um projeto agora dessa revitalização e dessa reforma de São Januário para quase, vai pular de 22, 23 mil pessoas para 46, 47 mil pessoas. Legal. Então, eu acho que já boa parte ali dos jogos do campeonato, porque realmente a gente sabe, cara, um Vasco e Cuiabá, Vasco e Goiás, Vasco e Curitiba, isso aí é praticamente jogo, na minha opinião, de torcida única. Porque não tem uma torcida tão expressiva contra outros clubes grandes, como Corinthians, São Paulo, Inter, de realmente lotar. É lógico que, pô, se você me perguntar o que é melhor financeiramente falando, um Vasco e Grêmio em São Januário ou um Vasco e Grêmio no Maracanã, no Engenhão, que cabe muito mais pessoas. Mas essa não é a principal questão. Eu acho o seguinte, o Vasco deveria realmente procurar um outro estádio que ele possa mandar seus jogos e adiantar o mais rápido possível, cara, a reforma de São Januário, cara. Bota lá para 47 mil pessoas, cara. Porra, vai estar ótimo. Você passa a não ter mais essa dependência do Maracanã. Porque realmente, quando o jogo... Oi? E o gramado de São Januário é bem melhor que o do Maracanã, né? Meu Deus do céu. Pô, se você pegar o jogo do Red Bull Bragantino, é lógico que seria melhor jogar no Maracanã, porque foi realmente um jogo que o Vasco só dependia dele. A torcida comprou o Nova Barra, a torcida foi com essa ideia, foi nesse pique para o estádio, realmente lotaria a casa. Mas acho que o Vasco, o principal, cara, o Vasco já tem, que é o estádio. Em vez de ficar brigando por outro, pô, eu vou reformar a minha casa, daqui 47, 48 mil pessoas, uma final eventual que chegue, um jogo de Campeonato Brasileiro que, pô, se ele ganhar, é campeão, aí sim eu acho válido disputar pelo Maracanã, pedir para jogar no Maracanã. Mas, vamos lá, Copa do Brasil. Vamos supor que tenha jogo terça e quarta. Terça joga o Flamengo, na quarta-feira não vão liberar pro Vasco, cara. Então, se o Vasco entrar em 2024, forte do jeito que ele tá, a torcida vai lotar. Sair do Rio não é fácil. Cara, não é fácil, mas vai ser mais fácil do que brigar pelo Maracanã. Aí você acaba não conseguindo o Maracanã, você não consegue mudar o jogo, aí você tem que mandar um jogo, às vezes, de expressão. Vamos supor, umas oitava de final. Porra, Vasco e Corinthians. Para botar 20 mil pessoas dentro de São Januário, cara, é um tiro no pé financeiramente falando, é um tiro no pé pro clube. Eu acho muito difícil o Vasco não jogar em São Januário porque tem a política. Então, todas as vezes que o Vasco pediu para jogar, mesmo o Flamengo, o Fluminense, o Papa reclamando, o cara entra como liminar, o juiz entra, um deputado entra, o vereador entra. Então, em relação a jogar, eu te garanto que o Vasco vai sempre jogar no Maracanã quando ele quiser. Aí você falou o gramado, aí você pega o gramado do Maracanã, que vai estar ruim. Com certeza. Você mesmo acaba criando uma dificuldade para o teu time de jogar num gramado ruim, cara, num campo ruim. Isso é verdade. Fala, a questão é a seguinte, só para dar um pitaco aí, a questão é a seguinte, você tendo uma obra em São Januário, a ideia do Vasco hoje é jogar no Maracanã, né? Porque você vai interditar São Januário, não vai ter como ter jogo em São Januário. A obra já está tudo encaminhado, já tem um projeto lá, né?
já tem um projeto, inclusive, com a prefeitura, foi apresentado o projeto para a prefeitura do Rio de Janeiro, né? A prefeitura está vendendo um terreno na Barra da Tijuca, e com essa grana vai colocar lá em São Januário para você fazer um novo estádio lá de São Januário. Aquele estádio lá vai abaixo, vai fazer um outro estádio ali. Então, você precisa de um estádio. Você precisa de um estádio. E o estádio que o Vasco vê hoje, até pela torcida que o Vasco tem, a torcida do Vasco lota São Januário o tempo inteiro. São Januário hoje é pequeno para a torcida do Vasco. Então, você só tem o Maracanã. Tem um Engenhão. Mas o Vasco correu da licitação. A licitação agora tinha... Eu acho que tinham três candidatos. O Flamengo, o Fluminense, como sempre, o Vasco e um outro grupo. Não sei porquê, aí tem que averiguar mais fundo. Na hora H, o Vasco meteu o pé, falou que não queria mais, e aí o Flamengo e o Fluminense ganhou do outro grupo aí. Que deve ser laranja, mas hoje, para falar que tinha, né? Essa licitação temporária, né? Vai ter essa licitação, ainda não é licitação de 30 anos. Cara, é muito difícil um clube pegar 30 anos. Vai ser praticamente impossível. Porque tu já viu o edital? Eu li sobre isso, que o Vasco realmente não quis participar dessa licitação que vai ter agora, eu acho que vai ter 3 meses. 3 meses, né? 6. É 6. É de 6 em 6 6. meses. O Vasco não quis. Aí vai ter uma outra licitação agora, para acho que há 10 anos é 30 anos. Aí o Vasco vai entrar firme nessa. Então, essa é a questão. O Vasco não tem onde jogar. O Engenhão, o Vasco não joga. A torcida do Vasco não gosta do Engenhão. Ninguém gosta do Engenhão. Já é horroroso. É horroroso. Eu fui lá 2 vezes e, porra, muito ruim. Ruim o acesso, ruim o arquibancada. A arquibancada do Engenhão é estranha. Eu não gostei, não. Eu, particularmente, não gostei. Cara, mas em termos de futebol, cara, de gramado, cara, vai ficar, ao meu ver, cara, impraticável. Porque você pega Flamengo e Fluminense disputando a Libertadores. Aí você pega Vasco, Flamengo, Fluminense, Copa do Brasil. Não, vai ficar horrível. Vai ficar surreal. Se isso vier a acontecer, vai ser se algo, também for provado por A mais B que não dá para jogar, cara, a preferência vai ser do Flamengo e Fluminense jogar, cara. Entra com liminar, entra não sei o quê. Mas se você comprovar por A mais B que não tem condição, cara, não vai jogar e acabou, cara. Difícil. Acho que a liminar sempre vai favorecer o Vasco. Sempre. Foi assim até hoje. Já tiveram centenas de liminares toda favorável ao Vasco. Jogar ele vai. A questão mesmo é a condição. Vai ter condições de ter um bom futebol. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela resenha. Muito obrigado, DJ e Miguel, por fazer uma retrospectiva, né, do ano de 2023 do Vasco e falar também, lógico, um pouco do futuro, né? Eu, particularmente, acho que o Vasco vai ser um time bem forte em 2024. Pedindo só as considerações finais do Miguel, depois também pedindo as considerações finais do DJ, só para dar aquele alô e dar um tchau para a galera, para a gente encerrar nosso vídeo. Vai, Miguel. Vamos lá, minhas considerações finais. Os dois falaram muito do Paê, que realmente joga muito. Mas, na minha opinião, de ponta não dá para ele. Ele tem que jogar no meio. Tem que jogar no meio com alguém ali cobrindo ele para marcação. Então, como o DJ falou, o Vasco precisa de ponta direita e ponta esquerda. Na minha opinião, Paê no meio, algum jogador ali de velocidade circundando o Verratti também para poder municiar ele, e o Paê ali no meio, cara, que a qualidade dele é nessa, é pegar uma bola do lado direito, virar para o lado esquerdo, um passe bem dado, bem diferenciado. 2024, cara, tô junto com o DJ, não vou
me iludir facilmente, igual me iludi esse ano com 777 é dinheiro, estamos milionário e trouxemos Orediano, trouxemos Pedro Raul e vamos lá, vai ser campeão. Não vou me iludir. Entro 2024 com o pé bem no chão. Uma DJ até chegou a falar, uma pré-Libertadores está ótimo. Eu já digo até o contrário. Não brigar pelo rebaixamento e ali pelo menos terminar ali entre os 10 primeiros, cara, já tá ótimo. É o que eu espero. Se vai ser o que eu vou ter em 2024 com o Vasco, eu não sei. Mas a minha, para não criar expectativa, cara, e ficar extremamente frustrado, como ficamos esse ano, cara. Começou o ano, porra, é Puma, porra, é Piton, é Pedro Raul, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, e, porra, o Vasco vai para as cabeças e, porra, tu começa a ver ali, Campeonato Carioca até vai porque fomos eliminados do Flamengo, aí tu pega uma Copa do Brasil, pô, num jogo jogamos contra o Trem 13, sei lá, do Piauí, mesmo assim Pedro Raul perdeu um caminhão de gol. Aí tu pega um jogo contra o ABC, dentro de casa, porra, é eliminado. Entra Campeonato Brasileiro, tu não marca gol em casa e só taca, com 4-0 para Flamengo no primeiro tempo, que o segundo tempo o Flamengo entrou para treino de luxo para Libertadores. Então, tipo assim, cara, para não passar pela tristeza e pela frustração que eu passei, cara, eu começo um 2024 querendo, no mínimo, ali estar entre os 10 primeiros. Chegar faltando 5, 6 rodadas para acabar o campeonato e eu não estar preocupado com Bahia, com Santos, com Cruzeiro, com quem ganhou, quem perdeu, fazendo conta direto. Esse é o que eu espero para 2024, que aí qualquer coisa que venha mais que isso vai me surpreender e me deixar contente. É isso aí. Vamos lá, DJ. Também as suas considerações finais para a gente encerrar nosso vídeo. Ô, Robson, eu tenho uma informação aqui, falando para encerrar, o Vasco ele estuda a contratação do Alexander Aravena. É um jogador ponta, né? Ele joga pelo lado de campo, tá? Ele é do Universidade Católica do Chile, tá? E tem bons números lá no Universidade Católica. Ele está sendo observado ainda pelo Alexandre Matos. O Alexandre Matos, quem trouxe esse nome foi o scout do Vasco, pegou esse nome e trouxe para o Alexandre Matos. O Alexandre Matos vai levar para o Ramon Dias. Não tem nada certo, mas o Vasco estuda fazer uma proposta para esse jogador que viria até de graça. O Vasco não teria que pagar para a Universidade Católica nenhum tipo de valor. Por quê? Porque o contrato dele acaba nesse ano, no final do ano agora. Tá? Então, tem os números do jogador aqui. Para encerrar, vou falar os números dele. Ele, em 2000 e agora, nesse ano de 2023, ele fez 12 gols e deu 5 assistências em 30 jogos, na atual temporada. Em 2022, ele fez 12 gols também e deu 3 assistências em 38 partidas. Tá? Pelo Nublense, ele estava emprestado pelo Nublense do Chile. Ele é jogador da Universidade Católica. Então, ele já é jogador, inclusive, do Chile. Joga no Chile, na seleção do Chile. Tá? E fez 2 gols no Pan-Americano. Então, um jogador aí rápido, que o Vasco está de olho, tá? E viria de graça, porque é um jogador novo, tem 21 anos, e viria de graça porque o contrato dele se encerra agora, né? Então viria a custo zero para o Vasco da Gama. Tá bom? Para dar meu tchau aqui para a galera, né? Trazer essa informação aí de possível, né, entre aspas, contratação do Vasco. O Vasco está de olho nesse jogador. É um bom jogador. Confesso que eu não conhecia, mas pelos números aqui me agradou. Se aproxima, inclusive, dos números do Gabriel Peck. Pessoal, a torcida do Vasco que critica tanto o Gabriel Peck, pega no pé do Gabriel Peck pra caramba. O Vasco está interessado num jogador que tem os números praticamente idênticos do Gabriel Peck. Tá bom, Robson? Então, agradecer aí mais uma vez o seu convite e
estou à disposição aí, querendo chamar, é só chamar, e que eu pretendo participar mais vezes aí, estou à sua disposição, tá? E vamos torcer aí para um ano de 2024 aí, um ano bom para o Vasco da Gama aí, que a gente vai para as cabeças aí no ano que vem. Tá bom, Robson? Obrigadão. Valeu, filho. Em relação à contratação do Vasco, né? Eu acho que esse mercado sul-americano tem que ser mais olhado, né? Lógico que a gente vai ter que contratar bastante para acertar, mas de vez em quando acerta, né? Só para terminar aqui, o que o Fluminense acertou com o Arias, né? Caramba, que jogador, cara. E esse foi rebaixado, tudo bem. Mas esse cara do Santos, não é o Soteldo, não, o outro, eu esqueci o nome. Volante. O volante, qual é o nome dele, gente? Rincon, não sei o que Rincon. Pô, de vez em quando você acha, vai que esse cara aí o Vasco está buscando, lógico que ninguém no futebol brasileiro conhece, vai que ele acerta e seja um dos grandes nomes do ano que vem. Então, muito obrigado. O Fluminense, Robson, ele deu muita sorte mesmo, cara. Montou um timaço e deu a sorte de trazer nomes aí que estavam esquecidos aí, ó. Arias, Paulo Henrique Ganso. Então, você disse tudo. Esse mercado sul-americano, muitas vezes a gente vai errar, mas tem nomes que realmente dá para se aproveitar, com certeza. Com certeza. Muito obrigado a todos. Obrigado quem chegou até aqui no nosso vídeo para falar desse ano de 2023 do Vasco e também projetar, né, a expectativa de 2 vascaínos para ano que vem do Clube de Vasco da Gama. Muito obrigado. Siga o nosso canal Apenas Torcedores, curta o vídeo. Quem quiser conhecer nosso trabalho, vai lá na nossa galeria, assiste outros vídeos também. E quem quiser compartilhar para ajudar também, é muito importante. Deixe também no comentário a opinião de vocês sobre o ano vascaíno e também uma possível projeção para 2024. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado à dupla. E vamos que vamos, pessoal. Até a próxima.